situação que todo mundo sabe, é um problema caótico, que é a respeito do trânsito. Nós já temos alguns estudos já feitos, desde quando? Desde 2014, mas um estudo que foi feito, foi gasto e não foi executado. Né? Eu acho que, eu como prefeito, falando assim, eu acho que nós temos que governar para uma população, não um benefício de causa própria, ou beneficiando um ou outro, alguns setores. Né? Então nós temos que sentar, reunir e decidir o que é bom para uma coletividade. Né? Então, eu sempre, particularmente, achei esse trânsito muito complicado, cara. Então nós sentamos aqui, que é o responsável do trânsito, que é o CONUTRAN, né? A gente tomar algumas decisões, não impor situações, né? Mas assim, discutirmos, né? O que seria melhor para a população do município. E nós achamos por bem chamar a imprensa, não só para divulgar, e também participar dessa discussão e aceitamos opiniões. Né? Você sabe que a imprensa é o quarto poder, né? E tem que ser respeitada e também valorizada dando suas opiniões. Então, podemos começar a nossa reunião. Né? Então é o seguinte, a ideia foi o seguinte, nós reunimos, na segunda-feira, reunimos para discutir o trânsito no geral, não todo. Né? E eu dei uma sugestão aqui, não é uma imposição, é uma sugestão. Né? Eu viajo muito, eu vejo em toda cidade, a gente acompanha o progresso de cada cidade que a gente viaja, como feijão no Brasil inteiro, eu vejo as mudanças para onde. Eu estou vendo que Itaré está crescendo. Está crescendo e se está crescendo, algumas coisas têm que ser mudadas. Ela não pode ser o mesmo sistema que era quando tinha 15 mil habitantes, tinha 20 mil, tinha 30 mil. Né? E as coisas têm que ser adequadas. Né? Eu dei uma sugestão, né? Não uma imposição, é apenas uma sugestão. Porque nós temos um problema muito grande na São Pedro de estacionamento. Isso aí é evidente, todo mundo sabe. Né? Se você quiser tomar um sorvete na São Pedro, se for procurar estacionamento, você perde a vontade e vai embora. Não concorda comigo? Vocês concordam? Não sei se vocês concordam. Então a situação, o que era? Eu achava que a gente não devia ter estacionamento 45 graus. Só que a situação de mão dupla, isso fica inviável. A São Pedro parece larga, mas ela não é. Ela é larga daqui do Pioneiro para lá. Mas ela vai cada vez afinando mais. Então eu dei uma ideia que eu acharia que seria bom, ficaria bom, a situação de fazer mão única. Mão única, começando da Tiradentes, onde é a entrada da cidade, para baixo. Da Tiradentes, daí, se você fizer mão única desde o começo de São Pedro, quem chega na cidade não tem condição de subir. Então da Tiradentes, descendo a São Pedro, até aqui o Pioneiro, da Pioneiro seria mão única. E nós faríamos daí estacionamentos 45 graus. O porquê que eu acho isso? Porque daí também você ia valorizar a Rua 15. Porque a Rua 15 só sobe. Eu acho que melhoraria a situação do estacionamento, não diminuiria o movimento de jeito nenhum. Quem for descer aqui sempre da São Pedro. E outra, e daria a chance também de pessoas que querem abrir um novo comércio, poder investir na Rua 15. Porque hoje, como a gente sabe, São Pedro hoje está super valorizado comercialmente. Por exemplo, os aluguéis. Eu vejo na São Pedro tem vários prédios com ponto ótimo, fechado. Porque eu acho devido por causa do preço dos aluguéis. Então, essas pessoas teriam a opção de poder investir na Rua 15, por exemplo. Olha, gente, eu não tenho um prédio na Rua 15, não tem comércio na Rua 15. O meu comércio não depende de 400 hectares, Mas que eu acho que o comércio, o município, seria bom. Você daria a chance de alguém montar um comércio novo,
daria emprego, daria giro comercial, né? Então mas é apenas uma opinião, né? Minha particular do prefeito, não é uma imposição, não foi uma posição, né? Nós ficamos discutindo isso hoje, né? Nós já temos uma pré-avaliação, já foi votado aqui, certo? Com o pessoal da Comutran, mas eu queria trazer a imprensa também para opinar e dar sua opinião, certo? Eu gostaria também de dar a palavra para o presidente da Associação Comercial, né? E do Comutran. Então, esses estudos já foram feitos desde 2014, já havia esse estudo, foi contratado uma empresa técnica sobre isso, e já foi, em 2014, apresentado essa possibilidade de transformar a Rua São Pedro em mão única, e também a 15 em mão única, só sentido centro do bairro, assim como a Prudente. Não foi possível implantar na época, eu não sei por qual motivo, a prefeita na época não conseguiu implantar, mas era de vontade dela também implantar isso. E agora o José trouxe à tona para nós, e nós resolvemos reunir todo o conselho e mais algumas entidades para opinar sobre isso. As entidades, a diretoria executiva da Associação Comercial, os diretores da Associação Comercial votaram favoráveis. Tem até um ofício aqui que os diretores da Associação Comercial votaram favoráveis. E eu, como presidente da Comutran, também sou favorável a essa mudança. Talvez não seja o ideal para época, para data, mas é uma mudança aceitável para a criação de novas vagas e, como disse o José, para circular mais o trânsito pela Prudente e pela 15, então trazendo um maior fluxo para comércio nestas ruas, né? 15 e Prudente. Então essa é a nossa opinião e estamos de acordo com isso. Então, agradecer a colegas da imprensa, né? Importante isso, como o prefeito falou, é importante a imprensa para que se divulgue, que a preocupação maior da decisão são as alterações no momento de festas, né? O volume de pessoas e veículos no centro ele aumenta, por isso a importância da imprensa. Até agradecer aí ao Minuto Comunique, né, que é a página lá, uma Visitareg, já divulguei ontem uma enquete, que a princípio, embora tenha algumas opiniões contrárias, a gente acreditou que foi satisfatório também a pesquisa. Eu coloquei o meu parecer, que embora alguns defendam que há 200 anos a Rua São Pedro foi assim, eu usei a seguinte frase, que a modernidade ela só vem com mudanças. Dificilmente nós vamos conseguir fazer uma modernização da nossa cidade sem mudanças. Então ela vai gerar impacto, se é positivo, acreditamos que seja positivo, né? E se for negativo, nós devemos ser conscientes que a gente tem que voltar atrás. Por exemplo, aqui na segunda-feira a gente debateu a questão do semáforo na Amazonas Ribas com São Pedro. Não foi uma boa opção, imediatamente foi alterado. Então, o parecer, eu representando aqui a Polícia Militar, eu votei favorável porque o aspecto de vagas, a fluidez do trânsito, a questão também de você ampliar o centro comercial, né, dar uma valorização para a Rua 15. Então eu acredito que é válida a mudança. O parecer nosso foi embasado também na decisão que o diretor de trânsito do Demutran, Marcelo, ele nos colocou aqui que há possibilidade que uma empresa faça essa alteração de uma maneira rápida, que não gere um impacto, que se demore para que sejam feitas as alterações. Então, diante de tudo isso,
acredito que é válido essas alterações, com o apoio, né, das entidades, como o senhor Manuel colocou, foi votado pela Associação Comercial, pela diretoria executiva, e ele, aqui durante a reunião, ele veio recebendo apoio, né, através do grupo aqui no WhatsApp, e isso pesou muito para a nossa decisão, né, prefeito? Então a gente viu que as decisões, as opiniões estão sendo favoráveis. O único detalhe, mesmo que a gente debateu bastante aqui, foi mais a questão da época. Mas foi perguntado, de ontem para hoje? Não, não é de ontem para hoje. O estudo técnico tem desde 2014, os membros do Conutran já sabiam disso, então foi mais fácil para a gente decidir. Então, como eu falei, mudanças, a modernização só conseguimos com mudanças, às vezes radical. Tecnicamente falando, quantas vagas no momento vão ocupar esse projeto novo? A princípio dobraria as vagas da Rua São Pedro, porque no lugar de um carro, com alteração para vagas que seria a princípio no estudo de 45, mas pode ser aperfeiçoado para 30 graus, para 30 graus, ele dobraria o número de vagas na Rua São Pedro. Sargento, esses estacionamentos, digamos que em 45 graus da São Pedro, seria ambos os lados ou um quarteirão de um lado, outro quarteirão do outro, alternados? A princípio, pelo estudo técnico do Sistran, é de um lado só, porque a Rua São Pedro ela tem em média 12 metros de largura. A vaga ela é 4,70 metros. Se você colocar, porque a gente tem que respeitar também os utilitários e as caminhonetes, né? Se você colocar de ambos os lados, daria 9,40, sobraria 2,60 metros só para fluidez de trânsito. Então, num primeiro momento, seria inviável a questão de dois lados por conta do espaço, né? Porque como o prefeito citou, em que pese parecer que a Rua São Pedro ela é larga na parte baixa aqui da cidade, né? Que ela deve ter tem lugares que ela tem até 20 metros, como é no caso aqui próximo ao hospital, que ela é uma avenida. Na parte central ela é mais estreita na faixa de 12 metros. Obrigado. Seria o momento de já implantar a Zona Azul? Outra coisa que o senhor Manuel lembrou, que seria 45 ou 30 de um lado, e no outro lado permaneceria na perpendicular, na paralela ao meio fio. O Mark perguntou em relação à Zona Azul. Uma coisa que foi debatido durante várias reuniões nos últimos anos em relação à Zona Azul, a Zona Azul, e foi também ponto pacífico na reunião de segunda e de hoje, que é o seguinte: a Zona Azul ela solucionaria o problema de vagas, que é a proposta da alteração de mão da Rua São Pedro, né? A Zona Azul ele não aumenta vagas, ele só dá rotatividade para as vagas. Um estudo apresentado pelo Sistran, Itararé, de repente ele pode não ter a capacidade financeira de gerenciar a Zona Azul, porque teria que ser contratado funcionários remunerados. A prefeitura pode até terceirizar esse serviço. Em Itapeva houve já períodos que a prefeitura teve que manter subvenções para a empresa lá, para que ela pudesse ser mantida, porque muitas vezes a receita ela não cobre as despesas. E outra coisa que foi levantado aqui é que o cidadão ele não se dá conta que ele vai ter um custo para o bolso do cidadão, que se ele vir uma vez por dia no centro, numa faixa de R$1, ele vai gastar R$30 por mês na Rua São Pedro, né? Então seria um gasto a mais, onerar o bolso do nosso contribuinte, que em vez da gente melhorar para gastar, Itararé, como é conhecido como capital do comércio, ele teria um ônus a mais para o cidadão. Então, como é viável, nós temos acompanhado aí a imprensa, a opinião pública em relação à Zona Azul, mas o estudo também tem essa questão do gasto, né, que ele pode não ser lucrativo para quem for
para quem for fazer, pode ser até oneroso. E a proposta que foi apresentada aí da alteração, ele substitui a necessidade da Zona Azul. E as travessas vão continuar iguais ou vão ser alteradas também? As travessas dentro do projeto, elas vão ser adequadas também. Adequadas também, então todas as Adequadas ruas dentro- passam por adequações. Todo passa por adequação. E a ideia, você falou, comentaram das festas de final de ano, que aumenta o fluxo de carros. É para agora, para essa instalação? Então, É exatamente isso que nós estamos chamando vocês para também nos ajudar a respeito disso. E nós temos também um estudo aqui com o Denilton para ver as condições e o tempo para que isso possa ser concretizado. Concorda? Né? Seja envolve mão de obra. E só para salientar um negócio aqui, essa situação de São Pedro foi dar uma opinião, mas está dentro do projeto e de todo o contexto do trânsito da cidade. Né? Isso aí nós temos que fazer urgente, isso aí é ponto passivo. Né? E foi dada essa opinião, onde foi acatada e foi dada por todos os membros do TRAN e também por associação comercial. Né? Mas como você perguntou, é um contexto geral do trânsito no município, né, que a gente sabe que está caótico. Então você quer falar uma coisa a respeito do tempo, do espaço? Está falando que nesse período agora, que está com o José Eduardo, o problema é a mão de obra. A prefeitura, ela passa, vamos dizer, poucas pessoas para fazer. E o tempo para chegar para o Natal é curto. A gente vai ver se consegue uma empresa especializada para vir e fazer para a gente, vamos dizer, no domingo. Entendi. A gente está terminando mais do Então a ideia mesmo é implantar agora em dezembro já. Depende, mas chegar no bom senso. Não entendi, mas a ideia seria em dezembro mesmo, contratar uma empresa para fazer no domingo as alterações e... É porque porque tem a as vagas. principal preocupação é o impacto no comércio. Como a sugestão, através do estudo técnico, vai dobrar o número de vagas, O comércio é o vantajoso. comércio vai ter um fluxo maior. Então, dobraria o número de vagas. Mas o cidadão que ele precisa subir, ele vai ter o fluxo ou pela Prudente ou pela Rua 15 de Novembro. Foi discutido aqui o problema de cruzamentos, que o gatão do Guarani sempre cobra. Cadê os agentes de trânsito nos cruzamentos? Com a mão única, ele diminui esse problema de cruzamento de nível. Até isso vai diminuir. Porque vai diminuir. Porque quando um cidadão ele é educado e ele dá passagem para um veículo no cruzamento, vou citar aqui, foi debatido a questão da rua 28 de agosto com a São Pedro, ele não vai ter problema de um outro vir no contrafluxo e não... Eu permito que um cidadão ele atravesse a 28, mas quem vem do centro para o bairro, ele não vai ver. Hoje, quando um cidadão, educadamente, ele der passagem no cruzamento, respeitando até as marcações de área de conflito, ele consegue ter uma fluidez. Então, tudo isso foi discutido aqui em cima do estudo técnico. Sargento ou o prefeito, a Rua São Pedro, me foi passado ontem, hoje também aqui, que essa medida será comprometida da Rua Tiradentes até a Rua do Condomínio do Edifício Pioneiro, né? E a 15 vai ser direto até a Escola Herculano ou vai ter algum ponto também? Eu acho que teria que ser Direto. Direto. Toda, só subir até a... Que vai acabar com uma polêmica também da Rua 15 ser dividida na Rua 9 de Julho. É esquisito isso, né? Até- Só para você ter um exemplo para vocês, como você veria, quando nós tentamos colocar essa São Pedro virando Pernambucana ali, certo? Deu um puta, nós tentamos, vimos que não estava certo, nós mudamos, né? Você vê, com essa situação, acabou o problema. Quem sobe a 15, né? Amazonas Ribas, Amazonas Ribas, vai atravessar normalmente, né? O sentido vai. Você vê, então, a gente preocupou com esse tipo de coisa. Na São Pedro não deu certo. Mas quem sobe a 15, vai normalmente virar e atravessar a cidade pernambucana e subir que vai. Posto de saúde. E no primeiro momento, ele haverá necessidade de implementações. A sugestão também no estudo técnico e já defendida há muito tempo pela IDEF, pelo senhor Manuel Barreiro,
que é a implementação de lombadas estendidas, né, nos cruzamentos, e também a questão dos semáforos, que hoje os semáforos, todos eles são no sentido Santa Terezinha, Cruzeiro. Com a implementação, você pode fazer adequação de divisões, né? Sentido Santa Terezinha, Cruzeiro, sentido Cruzeiro, Santa Terezinha, né? No decorrer da Rua São Pedro, para que a intenção maior, no caso que eu defendo, né, estou representando a Polícia Militar, é a fluidez de trânsito, né? O tráfego ele tem que ter mais fluidez, isso evita a questão de acidentes, então contribui para que a gente reduza acidentes, que há um custo para o bolso do cidadão, há um custo para a sociedade, porque uma viatura da PM, uma viatura da guarda empenhada atendendo uma ocorrência de trânsito é uma viatura a menos para o policiamento ostensivo, menos custo para a Santa Casa. Então, esse estudo, ele tem todos esses pareceres que, num primeiro momento, ele parece, como citado em redes sociais, uma ideia de jirico, uma ideia da noite para o dia. Não, é uma ideia que está sendo debatida desde 2014. E o prefeito, embora o curto espaço de tempo que ele teve aqui na prefeitura, ele sugeriu, e os membros já sabiam desse estudo, então foi muito mais fácil para a gente votar. Então a gente não votou da noite para o dia. A gente o Comitran já tinha conhecimento desse estudo, né? Pode até parecer que a reunião foi feita da noite para o dia, mas não foi. Foi já através de um estudo, né, presidente? Verdade. Manuel, Fala, senão eu fui falando. Manuel, porque Bom, o que eu tinha para falar, praticamente o que o Luciano falou. Eu também sou da decisão que tem que ser feita. Se tem uma empresa que consegue fazer no domingo, tem que ser feito de imediato. Eu acho que vai ter muito mais vaga para o comércio. Tem gente falando que vai ter impacto no comércio. Não, vai ter, eu acredito que vai ter impacto favorável. E você vai no final do ano aumenta o fluxo de veículos e você vai ter mais vagas para poder estacionar. E também sobre a pneu do Zé, né? Valoriza a Rua 15. Tá? Você vai ter sempre gente circulando na Rua 15, que hoje... a gente tira, por exemplo, quando houve a mudança da 15, houve aquela polêmica por causa da mudança. E hoje a 15 é uma das ruas mais frequentadas que existe, né? Com a mudança. comandante? Então, hoje qualquer um que pegar um veículo e começar a transitar na São Pedro vai ver da dificuldade que é, tanto para estacionar como para transitar. Então, o que a gente analisou para dar opinião foi a fluidez no trânsito, a segurança para o pedestre e a quantidade de vagas. Então, analisando esses 3 pontos, é inegável dizer que tem que ter mudança. E esse projeto aí foi analisado e hoje seria o ideal para essa mudança, para atender essa necessidade de trânsito na área. Então, foi a posição da Guarda Municipal em cima desses 3 pontos aí. Fluidez de trânsito, segurança do pedestre e aumento do número de vagas. Milton, gostaria da sua sugestão também, o que você acha? Olha, prefeito, eu sou favorável a tudo que seja estudado, previsto para a melhoria da cidade, no caso, em tese, que é o trânsito. Minha opinião, eu sou favorável, até porque tenta-se, se não der certo, volta ao normal e pronto. Eu vi alguns comentários também que eu julgo infelizes lá, falando de, o sargento bem reportou ali, 200 anos, mas 200 anos atrás, 200 anos hoje, a mudança global é... 200 anos de cidade. Exatamente. Então, eu sou favorável, sim, contem com o meu apoio aí, o que eu puder fazer para estar ajudando na divulgação, assim como, se não der certo, volta ao normal e vai estudar outra alternativa. Meu voto é favorável, sim. A pergunta é essa, como vai ter que contratar uma empresa para fazer esse serviço, vai ter que gastar. Não teria que ser uma medida definitiva, então? Para não ter que praticamente perder dinheiro, vamos dizer assim? Não concordo, mesmo porque tem que fazer uma licitação, exige, as coisas não é tão assim, tão fácil chegar e fazer, certo? Tem que ver, fazer uma licitação, demoraria algum tempo, aí a gente está tentando resolver e decidir como fazer, né? Que nós sabemos que é viável, todo mundo diz que tem alguém contra aqui na imprensa ou não? Magrão? Favorável, totalmente. Favorável. Favorável, claro. Presidente da faculdade, o que você acha? Você quer dar uma opinião também? Sobre a imprensa, mas eu concordo sobre o que. Então, pelo que eu vejo aqui, é unânime, né?
Agora, eu acho que também deve ser unânime também o como fazer e quando fazer. É isso, né? Porque nós estamos aí numa época de Natal, que é o ano mais movimentado, né? A época mais movimentada do ano, né? A gente não quer, de jeito nenhum, trazer prejuízo para o município, né? Então, é como você falou, eu sou homem suficiente para assumir meus erros. Né? Eu não sou perfeito, eu sou dotado de erros e acertos, né? Mas os meus erros eu reconheço e tento corrigir. Né? Como foi o caso do semáforo da Pernambucana. Né? Tentamos, achamos, houve pedidos, né? E não deu certo. Mudamos. Né? E eu não sei se daí eu fico preocupado, porque o meu tempo é muito curto. Se eu tivesse no começo de mandato, eu faria sem dúvida nenhuma. Eu teria tempo de consertar. Eu tenho medo de fazer uma coisa e não ter tempo de consertar o erro que eu fiz. Certo? Mas pelo que eu vejo aqui, é unânime. Né? É unânime. E se eu tenho apoio, né? Como a imprensa, eu acho que se comporta e nós temos que fazer. Mas fora a pintura de solo, haveria mais alguma obra que seria feita? Placas apenas? Placas, Placas e a pintura. Isso já envolve a empresa. Eu acho que for fazer, tem que fazer bem feito. Tem que ser bem feito, porque nós temos que ter as placas, nós tem que ser muito bem sinalizado, mesmo porque o povo já é acostumado com a situação. Sargento, né? Tem que ser muito bem feito. Né? E o nosso tempo é todo. E mesmo com a sinalização a gente tem problemas. Aqui o Milton, que ele constantemente cobra da guarda, da PM, vou citar a Coronel Crescêncio, da Prudente e a Rua São Pedro. Por um acaso eu passei ontem, eu estava reparando, tem 2 placas lá de sentido proibido. E mesmo assim tem cidadãos itarareenses que sobem na contramão. Os despercebidos vão cometer algumas infrações, vão cometer. E faz parte, né? Lapsos acontecem. O motorista, ele infelizmente, muitas vezes, ele esquece que ele está na direção de um veículo. Né? A sinalização, ela ajuda. Então é importante. Então, essa preocupação nossa, que haja essa empresa, que daí seria uma empresa técnica especializada. Vou fazer um comentário pessoal aqui, não isso aí quem tem que responder é o próprio prefeito, mas eu acredito que dentro da necessidade, dentro até do valor, existe na lei de licitações a dispensa de licitação pelo caráter de urgência, né? Até acredito pelo valor, né? Isso é uma opinião pessoal minha aqui. E eu acredito que é muito positivo pela questão comercial no final de ano. É impactante? É impactante, mas como eu disse, né? Quando inventaram a roda, eu acredito que tiveram problema com o freio, né? Qual que seria esse custo dessa empresa? Você já tem um estudo sobre isso? Não tem. E se fosse definido hoje que realmente seria feita a mudança, qual que é o prazo de licitação ou não, de chamar a empresa a fazer? Eu com a empresa, como você não tem ainda ano, isso. Hoje que está decidindo. Que eu já conversei com a empresa, como pode sim ou não. Ela também tem já as programações dela. Tipo assim, se fosse definido hoje, quando que poderia estar em vigor já essa mudança? Porque o plano nosso é fazer e já com as marcas, tudo com as vagas já demarcadas. Não adianta ele mudar e não está demarcado. Você vai ter aquele, estaciona aqui, aquele estaciona no meio, vamos dizer. Já vai continuar o mesmo problema que já tem. Então a gente quer isso. Já demarca. As vagas todas demarcadas. Seria a ideia mais ou menos até o dia 17, né? Já está a mudança feita. E teria também essa possibilidade dos senhores da imprensa colaborar, né, com a divulgação, né? Mas estou perguntando que a gente vai tirar o jornal essa semana, a gente queria colocar já se vai funcionar, a partir de quando, para as pessoas se prepararem mesmo, né? Hoje, de certa forma, já vai ser. Eu preciso, né? fazer um trabalho de conscientização que a mudança é necessária. Não, é necessária, mas também quais são as ruas, como que vai funcionar, como que não vai... Para as pessoas já se adequando, né? Não chegar do nada e estar alterado, né? Eu acho que eu falando como administração, nós temos que pensar bem para ver se nós vamos poder tempo hábil para fazer isso, né?
O que você acha? Prefeito, eu tenho uma pergunta que também envolve o trânsito, aproveitando o teu ensejo no momento da presença dos membros do Comutran. Eu recebo muitas reivindicações, vamos assim dizer, e presencio também. Não diferentemente de ontem, que eu estava de manhã cedo, por volta de 7 horas, abrindo a porta de ferro do meu escritório, e se eu fosse descer o degrau para a calçada, eu teria sido atropelado por ciclistas. E eu já venho, desde a época do Conseg, cobrando providências, mas parece que não. Eu entreguei um pré-projeto, fui desafiado, vamos assim dizer, no Conseg, para que eu criasse um pré-projeto, eu até o denominei de Lei de Calçadas. E na entrada do segundo ano do mandato da prefeita Cristina Guise, eu entreguei esse pré-projeto para ela. Engavetou e nada o fez. Então eu gostaria de aproveitar, pedir aos senhores membros do Comutran, porque eu lembro muito bem que eu batia na tecla de um panfleto vermelho que eu tenho guardado até hoje lá, né, Marcelo? Foi feito a respeito de bicicleta e parece que não resolveu nada. Eu vejo marmanjos como vejo crianças em atitude de total irresponsabilidade. Criança a gente ainda dá um desconto, mas marmanjo andando, correndo na calçada, não dá para aceitar. Skatistas e a pista de skate lá. Então eu gostaria que alguém do Demutran, né, o conselho, enfim, revesse esse meu pedido aí para tentarmos sanar esse problema que não é de hoje, antes que algum idoso, principalmente, seja vítima de algum irresponsável desse. É o meu pedido, mais uma vez, aqui para os senhores. Sabe, Milton, se não me falha a mente, desde da época do Sr. João Fadel, a primeira gestão do Sr. Fadel, já foi promulgada uma lei a esse respeito. Ciclistas na calçada. Então, até onde eu levantei, Quando Manuel? foi criada a GCM, naquela época, a GCM, inclusive, fiscalizava essa parte. Também Era uma portaria. Virou uma portaria, eu não sei. Mas já desde aquela época. Aí, de repente, por um momento, deixou de ser fiscalizado isso. Eu não sei se a portaria deixou de vigorar. Até onde eu levantei, mas o delegado parece que revogou, né? Na verdade, assim, foi feito o delegado, fez uma portaria, porque a bicicleta é prevista no Código de Trânsito Brasileiro que é proibido, mas não prevê o que fazer. Como vai multar uma bicicleta? Não tem placa, não tem identificação, não tem nada. O que acontece? O delegado fez uma portaria, né, determinando a apreensão dessa bicicleta. E a bicicleta era guardada na delegacia. Acontece que foram acumulando bicicletas lá na delegacia, né, que depois não tinham onde pôr, e também o trânsito foi municipalizado, né, daí passou a competência para o município de gerir o trânsito, daí ele pegou e revogou a portaria. Nós também já conversamos, né, com outros prefeitos, né, a prefeita e o anterior também, e sobre isso aí porque, no entendimento nosso também, né, e isso deveria ser feito, o pessoal cobra muito a guarda. Porque no começo, quando foi revogada essa portaria, nós, a gente cobrava, só que acabou a gente cobrando uma situação que você fica de mãos atadas, você não pode tomar uma providência. Hoje qualquer marmanjo aí desafia a guarda, o que acontece? A lei não tinha paga. Não tem paga. A gente vai aconselhar e a pessoa daí, é igual o trânsito. Antes a gente chegava a orientar um cidadão, ele olhava para ele e falava multa. Hoje ele não fala mais porque a gente pode multar. Mas antes eles desconsideravam, você só passava raiva, né, estressava o guarda e poderia causar outro transtorno. Então a gente é a favor dessa lei, inclusive, eu acho que está para fazer a questão do pátio, né? Da municipalização do pátio. Nós até sugerimos para o Marcelo que além de colocar a parte do Estado no pátio, colocar também a parte do município, né, que tem as multas do município, de solo, de garagem, que também pode fazer o recolhimento do veículo, colocar e também colocar a parte de bicicletas. Porque tem essa questão da portaria que a gente quer atentar, que o Código de Trânsito ele é uma lei federal. Então tem que tomar cuidado para legislar, né? A gente não tem prerrogativa de legislar. Então teria que de repente ser incluído alteração no código de postura do município. Existem algumas cidades, tem algumas leis de Praia Grande que
fez isso. Então, é porque Tem ele leis municipais que inclui no fazem Código de essa- Postura e leis essa municipais, organização. porque não pode ser embasado pelo Código de Trânsito, porque não tem prerrogativa para legislar, né? Nem a Câmara Municipal não pode alterar o Código de Trânsito. O Código de Postura diz que praças, Então já tem, é né? proibido. Mas na calçada não fala que não vai. Então tem que o quê? Porque o grande problema é, a gente percebeu aí no último ano a questão da remoção de veículos. Voltou agora, né, recentemente, voltou a remoção dos veículos. Até o Guarani fez uma matéria, né, foi capa, né, do última edição do Guarani. Após quase 12 meses sem? Quase 12 meses. Então, porque qual que é o problema? Eu ouvi uma frase, uma vez de um deputado, por analogia eu vou usar ele falando da discussão do Código Penal, que a lei ela pode ser dura, mas o cidadão ele tem que ter a sensação de punibilidade. Então não adianta nós criarmos aqui uma medida, colocar no Código de Postura, se o cidadão não se sentir punido. Então a medida que seria, a sugestão, e até o Josimar colocou aqui, é que a questão da apreensão da bicicleta. Porque quando o guarda vai lá tomar uma decisão, o agente público vai tomar uma decisão, que o cidadão vai falar assim, pode multar, pode tomar a medida, mas qual que seria essa medida? Que nunca vai ser sempre paliativa, né? Inclusive, eu até aproveito o gancho, quando o subinspetor Josimar falou aí do pátio, né? Por exemplo, graças a Deus aí, eu fui uma das pessoas que peguei no pé do Detran para a volta do serviço de guincho, porque muitos aqui não sabem, eu fico na frequência da PM da Guarda 24 horas por dia. Tinha veículo na nossa cidade aqui, gente, trafegando as ruas aí. O último licenciamento de veículo pago, sabe quando? O exercício de 2004. Enquanto que cada um dos senhores pagando em dia o seu documento para não sofrer a punição, indivíduo trafegando a cidade com o exercício pago 2004. Agora eu deixo a seguinte pergunta, não sei se caberia o comandante, ou até mesmo o subinspetor, ou então direto para o prefeito. A informação que eu tenho que esse serviço de guincho está sendo, vamos dizer assim, aplicado, utilizado apenas pela PM, pelas infrações. O município já tem algum convênio, já está correndo atrás para que os guardas municipais possam, além de fazer a multa, aplicar também o recolhimento. A minha pergunta é pelo seguinte: domingo de manhã eu avistei um veículo fazendo propaganda de som, não vou revelar quem aqui, mas fazendo propaganda de som, e imediatamente liguei para a guarda, Josimar. Falei, não pode, eu fico a semana inteira aguentando esse barulho aí, que ninguém toma providência, domingo também. Daí o copista me orientou que era para eu entrar em contato com a PM, porque esse veículo estaria com o licenciamento atrasado e trafegando pelas ruas da nossa cidade. Milton, deixa eu responder para você, depois nós temos que voltar no foco. Não, mas é que isso faz parte do trânsito também, né? Porque se alguém não cumprir a determinação e a punição for de remoção, vai cair por terra se for o guarda que tiver. Deixa eu responder para você, para a gente voltar no foco depois. Eu assinei, o Marcelo é mais para falar isso, ele é do trânsito. Isso já está na mão lá da portaria no Detran. E já foi encaminhado, o Detran aqui já encaminhou lá. Está dependendo do Adalto aqui. Então lá em São Paulo. Tá, mas então eu vou começar a cobrar o diretor do Detran aqui também, como eu fiz do guincho aqui. Porque eles precisam fazer um convênio com o município. Tem que partir deles com o município e não do município com eles. A partir do momento que eles assinar o convênio com o município, aí o município abre o pátio. Quando tiver esse monumento não pode. E aí é só com essa portaria com a militar, é só para a polícia militar. É só para o Estado, exatamente. A guarda não pode, claro. Então eu posso, minha pergunta, então eu posso também como imprensa começar a cobrar agora o Adalto. Mostra os protocolos, você que está tudo protocolado nos documentos lá. Se você puder arrumar uma cópia para mim, então, porque daí o anexo do meu pedido, eu vou fazer, se der tempo, hoje mesmo. Obrigado. Esse já está na mão deles lá. Obrigado, então. Obrigado pelo interesse também. Assim tem que ser. Não porque está demais, Deus o guarde. Bom, então, alguém da imprensa tem mais alguma coisa a agregar? Essa decisão já sai daqui hoje? Respeito à nossa situação hoje, sobre a mudança, alguma mais opinião? Fernanda? Uma perguntinha então, voltando no foco da São Pedro. Essas alterações que vão, você falou que dia 17, né? É a intenção de iniciar isso? Isso aqui é um segundo, quando eu chamei todos, né?
que eu tinha essa ideia, para ver qual a opinião de todos. Não, mas pelo jeito é unânime aqui. Depois tomar uma atitude. Daí, então, vamos supor, eu vi qualquer coisa dia 17 seria já iniciado, é isso? Eu acho o seguinte, é que nós temos, Marcelo, vamos fazer um estudo agora, fazer um levantamento, se nós temos condições até o dia 17 de implantar isso. Tá, não, mas então a minha pergunta, prefeito, é o seguinte, seja dia 17 ou um pouco posteriormente, sendo implantado, acredito que alguma equipe de agente de trânsito municipal estará orientando. Então, que a pergunta, eu digo porque com certeza eu vou receber essas perguntas dos demais pares também. As pessoas serão autuadas, aquele que de repente numa distração cometer alguma irregularidade, ou vai ser, vamos supor, uma semana de experiência, como é que vai ser? Eu vou responder pela PM, e é interessante até que se divulgue isso de forma geral. Eu não sei qual que é a formação acadêmica do diretor, mas a lei ela não prevê a palavra bom senso. Não existe em nenhum instituto jurídico a palavra bom senso. Existe o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Então, assim, porque o agente público, diante de uma infração, ele pode incorrer prevaricação. Um crime de prevaricação. Mas a gente tem que se prevalecer pelo princípio da razoabilidade. Então, assim, essa questão de infrações cometidas num eventual trânsito na contramão, vai ser destacada a questão da sinalização, da conscientização, do trabalho de divulgação, mas sempre considerando a questão que, vai ser usado o princípio da razoabilidade, porque, como eu falei, não há nenhum instituto jurídico que cite o que é bom senso. Bom senso é um senso comum, né? E nós podemos aqui discutir e chegar a um bom senso, né? Mas não tem amparo legal nenhum tal do bom senso. Então, assim, se tiver alguma situação, com certeza vai ser usado o princípio da razoabilidade, conforme cada caso requer. Eu só fiz a pergunta porque com certeza irão me questionar a respeito disso. Pois não. Eu não sou advogado, não sou engenheiro. Assim, eu gosto muito dessa área aí, mas eu não sou advogado. Essa lei que você comentou, 8666, eu não tenho. Mas aí vocês estão assessorados juridicamente, acho que tem um apoio aí. Acho interessante que a cidade realmente muda e evolua. Então, pelo que eu senti aqui desse pessoal que todo é unânime, é apenas um parênteses, a respeito da época. É isso, o presidente Manelson? Eu acho que o que eu estou vendo aqui que tem um parênteses, uma incógnita sobre a respeito da época. Seria também, tem que ser debatido também. A respeito da época, seria muito em cima, pode dar. Então nós temos que bater o martelo. Eu acho que como objetivo é o aumento de vagas, né, e a fluidez do trânsito. Eu acho que o momento não é mais, né, o momento mais oportuno é esse, né? Porque a gente vai aqui, uma semana aí vai, né? Época que mais vai precisar de vagas. Vai precisar de vagas e o trânsito fluir. A gente vê no final do ano mesmo, fecha o semáforo da São Pedro, tem carro, né? Para no meio ali. No respeito do cruzamento. No respeito do cruzamento, daí abre o semáforo para quem vai cruzar e a pessoa não vai, trava tudo. Então, eu acho que o momento, né, como objetivo, né, e tem estudo para isso, a criação de mais vagas, né, e a fluidez do trânsito, eu acho que o momento é o oportuno para isso. Propício, né? O Imprensa. primeiro passo queria falar alguma coisa? Seria o Marcelo criar campanha, né? Também acho. Criar campanha e enviar para as emissoras de rádio, para a imprensa escrita aí. Você te perguntou da data se vai ser mesmo para começar a divulgar já em cima disso, né? Porque o período é curto mesmo, não tem nem 10 dias até lá. Não, então antes tem que começar já, né? Isso, começar já a campanha. Mas a priori a campanha pode ser feita um ano, então a partir do momento que eu sair daqui, a partir de agora, se não definir uma data para fazer, vai ser.
é importante aqui, eu acho que o Magrão está representando a educativa, né? O Léo representando aqui a FM, a AM, desculpa, né? A Rádio Clube. De uma forma até não para expor um debate, mas para que se coloque de uma forma mais técnica para a população. Eu acredito que se vocês nos permitissem, abrissem um espaço, a gente poderia, né, eu e o presidente, o Josimar, ir lá para expor de forma técnica, né, não abrir um espaço lá para um debate, né, um debate lá, por exemplo, a gente vai lá, vai entrevistar, vai colocar pontos, por quê? Porque o que a gente decidiu hoje aqui, né, como o conselho, ele é formado por órgãos, por exemplo, Associação Comercial, Polícia Militar, Setor de Planejamento, Demutran, então é uma decisão tomada que a gente tem que arcar com as consequências, como disse o prefeito. Então, por uma questão de divulgação, eu acredito que a gente pode se colocar à disposição da imprensa falada para que seja mais divulgado de uma forma mais ampla. Sexta-feira seria o espaço lá. Eu acredito, Magrão, que a partir da segunda, porque amanhã já é feriado, né? E aí vai ter mais a questão dessa adequação, e daí já pega segunda-feira, já. Vamos fechar segunda-feira, então, às 13 horas aqui na M. Aí o material que ele divulgar lá, eu divulgo na faculdade também. Também pode ser, aí na FM não está aqui, mas a gente pode também sugerir para eles. Então, eu como administração, eu me preocupo em a qualidade do serviço. Eu acho que a gente não pode impor uma coisa que não seja uma coisa muito bem feita. Eu falo em respeito às placas de trânsito, à sinalização, né? E você não pode fazer uma coisa meia boca. Tem que ser muito bem feito, né? Como a gente sabe, apesar de como o senhor falou, tem pessoas que são acostumadas há quanto tempo então nós temos que ser muito bem sinalizado. É automático, né? Você pega o carro e não vê a placa. É automático, né? Eu não quero fazer uma coisa que vá prejudicar a população, prejudicar o comércio, então tem que ser uma coisa muito bem feita. E eu peço ao Marcelo, né? Até terça-feira que nós vamos até o rádio, né? Ver a viabilidade de fazer isso até o dia 18. Se não tiver viabilidade, eu acho difícil. Vocês concordam comigo? Concordo. Se não tiver viabilidade de fazer que o cidadão, né, consiga se adequar ao trânsito. Né, porque é uma cultura de muitos anos, né, São Pedro descer. Né, então, e nós temos que ter placas, sinais de trânsito, faixas, bem sinalizada, para que não venha o tumulto. Né? Não, ninguém me falou nada que era assim, eu coloquei assim. Né? Então, é um tempo muito rápido. Mas eu acho que até segunda-feira, já vou tentar para ver se nós temos condições, como gestor público, de fazer isso, de cumprir essa meta. Concorda? Concordo. Até porque você vai fazer uma multa para uma pessoa que não está sinalizada. Nessa questão eu queria falar em nome da Guarda Municipal, que em se havendo e se concretizando essa alteração, como o sargento bem disse lá, o bom senso não está previsto legalmente. Mas toda mudança que é feita de sinalização de trânsito, de alteração de fluxo, de sentido de trânsito, a gente dá uma tolerância, claro que vai ter essa tolerância. Os agentes vão ficar um período aí, nós não podemos dizer um período de tantos dias, por exemplo. Mas vai ter um período de tolerância que o pessoal vai ser orientado. Eu não posso dizer, por exemplo, em 15 dias nós não vamos multar ninguém, eu não posso falar isso. Porque pode chegar um tempo que já se adaptou o trânsito e alguém vai estar continuando descumprindo essa lei. Vão passar 2 vezes, 3 vezes no mesmo lugar. Aí se eu falar com 15 dias, a guarda não vai multar, e o meu cidadão está insistindo em cometer já sabendo. Então a gente não vai estabelecer que dia, no prazo, mas com certeza vai ter um prazo de orientação até que se adapte bem ao trânsito. Então, a minha expressão, essa adaptação, ser justamente no ano mais complicado, a época mais complicada do ano, que é o de mais movimento. Que é necessário, que eu acho que é necessário, eu concordo com isso,
né? Aliás, foi uma ideia minha, uma opinião minha, né? Só o tempo, né, e a preocupação da sinalização de nós como gestor, né, conseguimos deixar que as coisas sejam bem adequadas. Prefeito, colocar até aqui uma questão técnica aqui, eu sabia o artigo, mas queria ipsis aqui. O artigo 90 do CTB ele fala o seguinte: não serão aplicadas as sanções previstas nesse código por inobservância à sinalização, quando esta for insuficiente ou incorreta. Então, se tiver faltando sinalização, ela estiver incorreta, não pode se aplicar, né? O órgão, o parágrafo 1º, o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, que seria o Demutran, é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Então, a preocupação que a gente teve aqui antes de votar, alguns membros, ao votarem favorável, votaram colocando que só seria favorável se a implementação da sinalização fosse suficiente e rápida. Então, assim, a gente tem que se embasar tecnicamente, desde o começo a gente colocou na reunião que tem embasamento técnico. Então, a gente sabe que a responsabilidade, embora seja do órgão, mas o Comutran vai responder solidariamente aqui pelas inobservâncias que possa acarretar, que às vezes o Demutran, de repente, por um lapso, acaba deixando de sinalizar em algum lugar, mas vai estar a Guarda Municipal, vai estar a Polícia Militar, a própria imprensa, a imprensa escrita, a imprensa falada, de mídia virtual também, vai colaborar com isso. Então a intenção é que não se afete o cidadão, é uma medida, uma preocupação, assim como a preocupação em valorizar a questão de vagas, fluidez e segurança do trânsito, nós temos também a preocupação que não impacte de uma forma negativa para a Itararé. a minha pergunta, prefeito, que faz parte do trânsito, muito tem contribuído, não somente para o trânsito, como para a segurança pública da nossa cidade, um projeto que foi de autoria do CONSEG, contou com a colaboração não somente da Prefeitura, como da Câmara de Vereadores, as câmeras de monitoramento. Domingo, eu dei uma passeada lá na base da Guarda e eu vi que várias estariam inativas. Tem previsão, já está sendo reparados, o que está acontecendo? Porque eu fiquei triste com essa imagem que eu vi lá, porque muito contribui. Essa semana já está em manutenção o sistema, né? Tá. Aí estavam faltando 2 antenas, que são antenas básicas, que reenvia essas imagens lá para a nossa central. Uma câmera vai enviando a imagem para outra, através de antenas, até chegar na nossa central. Então estavam faltando 2 antenas, que já foram compradas, vão ser instaladas essa semana. Beleza, obrigado. Mais alguma consideração, mais alguma pergunta? Acho que é positividade, né? Positividade. Beneficia o município, o comércio e, consequentemente, os munícipes. Então, é ser positivo, projetar isso de uma forma positiva e, com certeza, isso vai dar certo. Porque é interessante como os senhores vão colocar, né? Divulgar no jornal, Se vocês concordam, quero que vocês concordem lá também. Quero que vocês concordem aqui, chega lá, você decepta o prefeito, decepta o... porque a partir do momento que... Se colocar lá o logo lá, em decisão polêmica, a prefeitura decide mudar. Você já jogou a mensagem subliminar fica ali fixada na mente de quem vai ler, de quem vai ler. Porque a partir do momento que saímos aqui, a imprensa já vai ter que fazer o caminho. Então, gente, eu acho que eu, como gestor, é unânime, eu coloquei, eu tenho que bater martelo, já que isso tem que ser feito, só uma prerrogativa. A preocupação de nós dar tempo de sinalizar bem isso aí. Se não der tempo, nós não vamos ser irresponsáveis, e fazer uma coisa